E esse vídeo é a continuação da apresentação do meu TCC, A Política Internacional no Universo Cinematográfico Marvel, uma análise da série Falcão e o Soldado Invernal. Se você gosta desse tema, continue assistindo. Pessoal, esse vídeo é não só para quem é de relações internacionais, não só para quem já tá na universidade, esse vídeo é para todo mundo que gosta do tema Marvel, política, cultura pop, séries. Então, se você gosta, continua assistindo e também compartilha com seus amigos que você sabe que gosta, porque isso ajuda muito o meu trabalho aqui. Se você deixar um like, eu também fico motivada a trazer a continuação pra vocês. Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Blenda, eu tô toda temática hoje, porque esse vídeo é muito especial, vou apresentar meu TCC pra vocês. Eu já publiquei 2 vídeos contextualizando a Marvel pra quem é iniciante no assunto e também um vídeo contextualizando a série com alguns spoilers sobre a política na série também. Hoje vamos fazer uma análise realista e já faz um tempinho que eu postei os 2 primeiros episódios do meu TCC aqui. Então se você ficou na expectativa de acompanhar a continuação, esse dia chegou e eu tô muito feliz. Queria também deixar aqui um agradecimento e mandar um abraço pro professor orientador, o Thiago Lued, que me orientou para fazer esse trabalho que eu tenho muito orgulho e fico feliz em compartilhar com vocês. Quero fazer uma apresentação lúdica para vocês, espero que vocês gostem. Então, começando a falar sobre realismo. Realismo é uma teoria de relações internacionais que se preocupou em entender o mundo como ele é e não como ele deveria ser. Existem alguns conceitos das relações internacionais que é importante só pincelar antes de a gente começar a explicação. O primeiro conceito é cenário. A gente trabalha muito com a ideia de cenário internacional, a gente fala do mundo todo, e o cenário interno, o doméstico, que pode ser o próprio país ou estado com a letrinha maiúscula. A gente costuma falar bastante estado, não costuma falar país quando a gente faz análise de RI. E outro conceito interessante de falar para vocês é o ator, né? Algumas teorias vão considerar ator, ou seja, aqueles que têm atuação, que têm um papel, que podem mudar alguma coisa no mundo. Algumas teorias vão achar que só os estados, só os países são atores. Outras teorias podem achar que também as organizações internacionais podem, por exemplo, a ONU. Então depende de cada teoria. E a gente consegue analisar um fato com uma lente teórica. Dessa forma, não vai ser a minha opinião, vai ser uma ideia que eu posso defender com base em um estudo. E é isso que torna o campo das RI um campo científico, porque a gente tem teorias, a gente tem formas de analisar o mundo. Dito isso, eu posso me aprofundar e explicar para vocês como são os estados, o comportamento dos estados no cenário internacional, com base no que escreveu Hans Morgenthau, que é um dos principais atores de realismo. Para o realismo, os estados são os principais atores no cenário internacional, eles são os principais tomadores de decisão. Os estados, eles são egoístas, eles agem com base no seu próprio interesse. E nenhum estado quer perder território, então eles sempre vão defender a integridade territorial. Na série, a gente vê que tem um grupo, que são os apátridas, que eles querem um mundo, um povo. Mas será que é possível? Que eu acabei de falar pra vocês que um estado, ele quer a sua integridade territorial, ele não quer perder território, ele não quer também se juntar a outro estado e perder o seu poder. Não, ele quer defender ali o seu território, ter a soberania e tudo mais. Será então que é possível um estado mundial? O Morgenthau também escreveu sobre essa possibilidade. O Morgenthau acreditava que só haveria um estado mundial se existisse uma comunidade mundial disposta a apoiar um estado mundial. E para existir uma comunidade, você tem que ter interesse em comum. Sabe aqueles grupos de Facebook, aquelas comunidades do tempo do Orkut? As pessoas tinham interesse comum, necessidades em comum. Mas imagina que para ser uma comunidade internacional, precisam ser pessoas de vários lugares do mundo. Não pode ser só as pessoas lá do mesmo país. E na série, os apátridas, eles chegaram a constituir uma comunidade internacional. Então, será que eles iriam conseguir um estado mundial? Unificar o mundo, o fim das fronteiras? E o que eles tinham em comum? Eles acreditavam que o mundo estava melhor durante o blip, porque durante o blip houve a solidariedade internacional. As pessoas perderam os entes queridos durante o blip
Eu já expliquei isso no vídeo anterior, por isso que é muito importante você assistir na ordem que eu tô publicando pra vocês. Como eu expliquei no vídeo anterior, durante o blip, muitas pessoas desapareceram e com isso houve uma solidariedade internacional. Então, imagina que você tem um vizinho e os pais desse seu vizinho sumiram durante o blip. Então você começou a acolher. E foi assim que fizeram com os refugiados, com os imigrantes. E quando as pessoas retornaram, aí imagina como você ficaria. Bom, seus pais já voltaram para sua casa, você tem que voltar também. O que aconteceu na série é que um grupo de pessoas tinha esse pensamento que o mundo era melhor durante o blip, que eles não queriam mais o Estado, porque o Estado estava repatriando essas pessoas, e eles não queriam sair de onde estavam. E eles começaram a se reunir por meio da tecnologia, da internet, e eles passaram a constituir uma comunidade internacional, porque eram pessoas de vários lugares do mundo que tinham interesses em comum, e com isso houve a formação dos apátridas, que no original é flag smashers, que é esmagadores de bandeiras, odeiam o nacionalismo, né? E na série ficou como apátridas a tradução, então a gente vai usar esse nome aqui ao longo do vídeo. Existem várias formas de você entender os apátridas. Então eu trouxe o que a gente tem aí no meio, é o símbolo deles, é uma mãozinha e um globo. Eles se radicalizaram, porque eles queriam chamar a atenção do mundo para a causa. O diálogo não funciona tão bem assim no realismo. É mais disputa de poder mesmo, então eles precisavam se radicalizar. Quando eles se radicalizaram e começaram a assaltar banco, causar o terror, os estados passaram a vê-los como terroristas. E para eles mesmos, eles se consideravam revolucionários. É interessante que a gente consegue encontrar várias perspectivas e as teorias de RI nos ajudam a refletir sobre isso. E ninguém tentou conversar com esses apátridas. Eu falei pra vocês que o diálogo não funcionava tão bem nessa perspectiva mais realista, e o Sam Wilson, que era o Falcão até então, tentou comprovar se não funcionava. Ele queria falar com o Carly, né? Porque ele também sumiu durante o blip, ele também compreendia que eles estavam insatisfeitos com as políticas públicas que estavam sendo tomadas. Então ele busca conversar com o Carly, mas como dizia o Arron, uma diplomacia sem meios de pressão econômica ou política, sem violência simbólica ou clandestina, será pura persuasão. Então, não teve resultado e Carly continuou com o seu movimento com os apátridas. Então, como a gente não teve uma diplomacia pura, durante a série, o Sam Wilson estava vivendo um conflito interno se ele iria assumir o legado de Steve Rogers como o Capitão América. E essa cena foi de arrepiar quando ele vestiu o uniforme e assumiu o legado, porque a gente teve um Capitão América negro. Imagina quantas crianças estão se sentindo representadas nesse momento. E eu fiquei muito feliz, foi uma cena de arrepiar. Pra quem ainda não assistiu esse episódio, fica aqui o meu grande spoiler. Voltando um pouquinho para o contexto da teoria, com o desaparecimento do Steve Rogers, os Estados Unidos sentem a falta de alguém que pudesse representar os seus interesses, os seus valores. E aí cabe uma reflexão de Arron. A nacionalidade seria um destino imposto pela língua, pelos historiados indivíduos ou pela liberdade de cada um escolher o estado a que devia pertencer? Porque a gente tem de um lado pessoas que abominam a nacionalidade, que são os apátridas. Eles não querem que tenha um estado-nação, então eles não querem a nacionalidade. E por outro lado, precisavam então fortalecer a nacionalidade das pessoas para que elas não se rendessem a essa ideologia, e por isso é muito simbólico e importante o Sam Wilson assumir como Capitão América, que sempre foi um ícone que representava os Estados Unidos, e por isso que Carly tinha muita raiva do Capitão América durante a série. Então, no último episódio, o Sam conversa com o Senado, os tomadores de decisão que estão ali representando o Estado, e fala que os apátridas não foram ouvidos, que ninguém estava representando os interesses deles. E ele também falou que a causa dos apátridas era tão importante para eles que eles estavam dispostos a enfrentar os governos mais poderosos do mundo. E Sam também deixou um alerta que se as coisas continuarem desse jeito, pode vir então um grupo ainda mais articulado para defender os interesses. E aí, gente, sobre o realismo, a análise foi essa,
E a gente vai ter a continuação também da série À Luz da Teoria Jogos de 2 níveis. Então, se você gostou, deixa o seu like. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade a mais que você queria que eu te explicasse, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E é isso. Até o próximo vídeo. Se inscreve pra você não perder. E tchau!